O ano é 25. Donald Trump está de volta à Casa Branca há apenas 3 meses quando seu governo atinge o mundo com tarifas universais de importação. O golpe mais brutal desce sobre o aço. Da noite para o dia, os preços disparam, os estaleiros silenciam e megaprojetos inacabados congelam como estátuas sob uma neve repentina. Os aliados dos Estados Unidos recuam, as cadeias de suprimento se rompem. O Canadá fecha todas as passagens de fronteira com soldas, o México segue em frente, e a Europa, cambaleando com a recusa de Washington em continuar armando Kiev, desmorona sob um bombardeio blindado russo. À medida que Pequim ascende ao vazio, um novo eixo, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, mobiliza grupos de porta-aviões em todos os corredores azuis, espremendo os Estados Unidos dos mares. A hiperinflação destrói salários, os corredores dos supermercados exibem apenas prateleiras salpicadas de ferrugem. Em meio ao caos, o Atlantic Tidal Array, a primeira usina elétrica movida a maré em escala de gigawatts do mundo, está abandonado na costa de Jersey, com suas turbinas esqueléticas já ecoando com as gaivotas. Jack Ark Mitchell, um soldador de terceira geração que escala treliças de pontes por esporte, mora em Seabrig, a cidade pesqueira que recebeu a promessa de energia eterna e milhares de empregos sindicais do projeto de maré. A doutora Maia Navarro, médica marinha que se tornou oceanógrafa e cuja clínica antes atendia mergulhadores de plataformas, agora atende famílias desnutridas em uma antiga loja de iscas. 2 meses após a tarifa, ambos assistem ao pier de Seabrig ruir no Atlântico Cinzento, carente de aço de reparo que não chega mais. Ark passa as madrugadas pilotando uma motocicleta BMW destruída, preparada para etanol, pela praia, procurando por destroços. Os novos Teslas de Musk formam filas silenciosas do lado de fora do porto fechado de Newark, com células de bateria negadas e presas por embargos. Seus painéis de aço inoxidável o provocam com a liga que ele não pode comprar. Ao pôr do sol, Maia estuda imagens de satélite em um tablet rachado alimentado por uma rede de energia solar no telhado. Apagões descolorem metade da costa leste, geradores de hospitais tossem suas últimas. Se a usina de energia das marés nunca girar, a Seabrig entrará em colapso junto com eles. Em uma noite de vento forte, Ark e Maia se encontram no pier deserto, onde pás de turbinas semi-montadas jazem como leviatãs encalhados. Ark veio cortar com maçarico uma lasca de chapa resistente à corrosão necessária para remendar o único tanque de água doce da cidade. Maia procura aço inoxidável de grau médico para fabricar bandejas de autoclave. As infecções aumentaram desde que a caldeira municipal quebrou. Faróis se revelam através da chuva. A máscara de Ark se levanta, revelando olhos enlouquecidos menos pelo perigo do que pela espera inútil. Se os trajes não terminarem a matriz, ele rosna, nós mesmos terminaremos. Maia ri, um som frágil, mas a ideia se apega. Os últimos tambores de diesel de sua clínica vão secar em semanas. A estação de marés, uma vez em operação, poderá acionar bombas de dessalinização, unidades de refrigeração e até mesmo um freezer de microrrede para vacinas vitais. Ela se lembra da máxima de seu falecido mentor: os oceanos recompensam os teimosos. Eles invadem o pátio de fabricação abandonado na maré baixa. Entre contêineres deformados, Ark desenterra uma rede de túneis de manutenção escavados sob o canteiro de obras, a cobertura perfeita para os inspetores de licenciamento que caçam aço no mercado negro. Ele propõe um pátio clandestino, recuperar carrocerias de Tesla para painéis de alta qualidade, canibalizar as prensas abandonadas da fábrica da BMW na Carolina do Sul para laminação, transportar tudo à noite em barcos de fundo chato. Obstáculos se avolumam como sirenes de nevoeiro. A Autoridade Norte-Americana do Aço, um órgão de emergência composto por políticos de carreira, acumula cada pedaço legal de liga metálica, concedendo isenções apenas a conglomerados com forte influência do lobby. O principal deles, a Dominion Forge Industries, um monopólio que agora controla 87% do fluxo doméstico de aço. Seu CEO, Conrad Welles, gaba-se todas as noites na TV estatal de que cotas patrióticas reconstruirão a nação. Fora das câmeras, os estoques da Dominion, à prova de tarifas, enferrujam atrás de arame farpado. Maia e Ark reúnem uma equipe, estivadores demitidos quando drones navais russos bloquearam as rotas de navegação,
uma engenheira robótica aposentada da Tesla chamada Priya Kapoor, que reprograma braços de solda usando firmware recuperado da SpaceX, e os 2 hackers do ensino médio, Zoe e Zane Rodrigues, cujo pai já havia ajustado os CLPS da linha de montagem da BMW. Sob uma rede de camuflagem feita de lonas manchadas pelo mar, eles iniciam as primeiras soldas ocultas. Notícias se espalham em sussurros por restaurantes fechados e barbearias à luz de velas. Seabrig está de volta. Voluntários chegam com baterias de caminhão, maçaricos de propano e até tarugos de liga metálica contrabandeados em gaiolas de lagosta das fundições clandestinas da Nova Escócia. Todas as noites, Maya lê cartas de marés em voz alta enquanto Ark costura as capas das longarinas sob arcos ultravioleta que pintam as paredes da caverna de um azul elétrico. A Dominion percebe o aumento no estoque roubado. Seus drones rastreiam focos de calor infravermelho ao longo da costa enevoada. Certa noite, o vigia da Ark emite um alerta por rádio de 3 segundos antes que o estroboscópio de um quadricóptero varra a boca do túnel. A Ark apaga todos os moedores, Maya suprime os robôs de soldagem em um pulso. A tripulação prende a respiração enquanto a sentinela aérea da Dominion paira, com as câmeras zumbindo. Uma faísca perdida brilha. Priya fecha uma escotilha de aço, mas o barulho metálico dispara nos sensores térmicos. O drone rastreia o GPS e então desvia. Em 48 horas, uma ordem de cessar e revista autoriza agentes federais a invadir instalações metalúrgicas não autorizadas. O prefeito de Seabrig, encurralado pela mesma burocracia que cortou o auxílio da FEMA, avisa a arcebispo a tripulação tem uma noite para evacuar ou será presa sob a lei de conservação do aço. Ark se recusa a abandonar meses de trabalho. Maya propõe uma jogada arriscada, rebocar a nacela inacabada para o mar antes do amanhecer e escondê-la contra os pilones fantasmagóricos do Arei, onde as licenças terrestres da Dominion não têm poder. O barco de pesca de Ark, The Dawnrunner, geme sob o peso da nacela. Ondas de espuma ameaçam arrastá-la, mas, um a um, barcos de pesca voluntários se atracam, formando um catamarã improvisado. Na hora mais sombria, uma brasa alaranjada se acende no horizonte, o horizonte da cidade de Nova York iluminado apenas por sinalizadores de emergência após mais um colapso da rede elétrica. Ark grita por cima do rugido. É por isso que estamos lutando. Eles deslizam pelos bancos de areia no momento em que os fiscais invadem os túneis vazios. Faíscas de solda ainda brilham em gabaritos abandonados, uma isca intencional deixada pelos inversores de tempo remoto de Zoe. Os homens de Dominion confiscam apenas parafusos espalhados. Enquanto isso, o Dawnrunner se aprofunda na sombra do Pilar 42, onde o mar bate contra o concreto. Priya reinicia os motores de guinada da nacelle, as pás da turbina giram 20 graus, captando a maré cheia. Um zumbido baixo percorre a água como o batimento cardíaco de um gigante adormecido. Pela primeira vez desde a tarifa, elétrons percorrem um cabo enterrado que leva de volta à subestação de Seabrig. Os postes de luz piscam ao longo do calçadão. Crianças comemoram, idosos choram. No entanto, a Ark sabe que uma única nacela é uma vela contra o vendaval do Atlântico. Eles precisam do conjunto completo de turbinas, 12 unidades, para gerar uma micro-rede forte o suficiente para acabar com a dependência da Seabrig das linhas racionadas da Dominion. E a Dominion nunca abre mão do que afirma. Ark cochila por um instante na casa do leme do The Dawnrunner, com a bochecha encostada no vidro marcado pelo sal, e sonha com as luzes que viu reacenderem-se ao longo do calçadão de Seabrig, um filamento de esperança brilhando através do Atlântico Negro. Mas o diesel se cala e o sonho desmorona. Ele se levanta bruscamente. A aurora cinzenta está rompendo, fria o suficiente para entorpecer o medo, e a nacela que transportaram sob o manto da noite agora paira sobre eles, imponente e imóvel. Ela girou apenas o tempo suficiente para despertar a cidade. Então, as enchentes diminuíram e os motores de guinada improvisados pararam em uma direção queimada. Maya desce do convés do motor, limpando a graxa da turbina no cabelo desgrenhado pelo vento. 12 pás, Jack. É quantos carregam engrenagens de passo utilizáveis. Acabamos de queimar uma. Sua voz está rouca de tantos cálculos insones, seus ombros estão eretos, inflexíveis. Então colhemos outro, diz Ark, com a voz embargada.
Se a Dominion não vender aço, vamos catar dos cemitérios deles. Priya se conecta ao barramento de diagnóstico da Nacelle com um tablet Tesla hackeado. Colunas de erros âmbar desfilam pela tela rachada. Caixas de câmbio, bombas de resfriamento, rolamentos, tudo torrado. Precisamos de cromo molibdênio, não sucata. Zoe, de 13 anos e já mastigando o isolamento de um cabo Ethernet conectado em campo, levanta o moletom e revela um drive. Encontrei algo na intranet da Dominion ontem à noite, antes dos agentes de segurança cortarem o tronco do cabo. Há 2 horas de caminhada para o interior, há um estoque de emergência perto do Forte Momouto. 1.100 toneladas de chapa laminada, destinadas a barricadas portuárias militares que nunca foram construídas. Ela sorri, com os dentes separados. 100 guardas agora, o orçamento foi cortado depois que a hiperinflação triplicou a folha de pagamento. Maya sente uma pulsação atrás dos olhos, a rara e perigosa centelha de possibilidade. Mas Ark está olhando para o horizonte, onde um navio da guarda costeira flutua como uma presa branca, com os motores em marcha lenta, examinando os postes do Arei com miras óticas. Ele sabe que os fiscais falharam, mas os advogados da Dominion não. Eles farão uma petição ao Conselho Tarifário de Trump para o confisco de salvamento, citarão a segurança nacional e apreenderão cada porca e parafuso que se abrir e tocar. 1 hora depois, nos túneis refrigerados como o bunker sob o Pilar 42, 20 voluntários se reúnem em torno de uma planta manchada de óleo. Ark corta o ar com sua luva de solda, esboçando o plano em faíscas de sua imaginação. Eles atacarão o Forte Momouto antes que as equipes de salvamento da Dominion cheguem, cortarão as bobinas em arcos transportáveis, as farão flutuar rio acima em barcaças movidas pela maré e forjarão carcaças de caixa de câmbio dentro de um centro de serviços BMW abandonado, cujos tornos robóticos ainda funcionam em modo de segurança. Você ouviu o homem, acrescenta Maya. Se deixarmos nossos filhos crescerem à luz de velas, a culpa é nossa. Ela encara cada um de cima a baixo, pescadores com estômagos vazios, avós segurando alicate de corte, 2 ex-eletricistas de uma gigafábrica da Tesla que ainda usam bonés desbotados com os dizeres "Ocupe Marte", com a saudade visível nos joelhos. Amanhã a lua arrasta uma maré morta. A água vai correr devagar, ficaremos mais leves nas águas rasas. É agora ou nunca. A cerca do perímetro de Forte Momouto já foi eletrificada, mas o cobre foi removido há meses. A equipe da Ark chega à meia-noite em um comboio de picapes enferrujadas, movidas a purê de milho. A chuva sacode os capos como rebites soltos. Priya e Zane avançam lentamente, arrancando câmeras de seus postes e conectando-as a um inversor de mala que emite quadros congelados de asfalto descoberto. Dentro do pátio escuro, espirais de chapas de aço reluzente se erguem como serpentes enroscadas. A tocha de corte da Ark ruge. Pétalas branco-azuladas irrompem do metal, e faíscas voam para o céu como meteoros. Elas cortam segmentos estreitos em formato de cunha, fáceis de manusear em plataformas pequenas. Maya coordena o cordame, suas mãos de cirurgião agora decisivas com golpes de corrente. Cada estrondo soa como um toque fúnebre no silêncio entre os trovões. Mas o rádio de Zoe emite um sinal sonoro, uma conversa criptografada na banda da Autoridade do Aço. 2 vez, 5 minutos fora, Portão Sul. Ark pragueja. Carreguem o que temos. Joguem o resto no riacho. Pescaremos depois. Priya martela a última solda em um trenó improvisado. A lama jorra sob os pneus do caminhão enquanto eles avançam em direção à brecha na cerca. Faróis cortam a tempestade, veículos da polícia. A picape da frente dispara em arco através de uma cortina de galhos de salgueiro e entra na rota 36. O velocímetro ultrapassa 120, o motor apita com etanol diluído. Atrás deles, o chefe de segurança da Dominion, Capitão Everett Pierce, observa as lanternas traseiras desaparecerem. Ele não está ali para fazer prisões, ele quer uma pista. Ele se ajoelha, os dedos roçando um bico de corte descartado da Tesla. Liga de almíscar, murmura. Alto níquel. Estão forjando algo grandioso. O prefeito de Seabrito organiza um conselho secreto no ginásio do colégio, à luz de velas. Cidadãos lotam as arquibancadas, inquietos.
com os rostos marcados pela preocupação e pela esperança. Ark expõe o Rogo, 200 toneladas de chapas de alta qualidade AR-400, o suficiente para 3 revestimentos de nacelle e metade das pás da turbina. Aplausos ecoam, mas Ark ergue a palma calejada. A Dominion está investigando mais a fundo agora. Eles virão comandados, apreensões de terras, talvez drones armados com armas menos letais. Mai espalha impressões de satélite mostrando o aço transportado pela Dominion com destino a compradores lastreados em moeda digital em Xangai. Eles estão negociando nosso futuro no exterior, diz ela. Não podemos igualar o calor deles, exceto com água do mar e teimosia. Mas podemos terminar o areia antes que eles nos prendam os pulmões. Priya revela seu golpe. Ela transformou um sistema de transmissão de um Tesla Model Y em um rastreador de soldagem offshore, tanques de bateria selados, motores impermeabilizados. Ela o chama de golfinho de ferro. Ele se agarrará aos postes, soldando suportes submersos enquanto as marés sobem. As células de energia do rastreador são extraídas de uma rede de estações supercharger vandalizadas, cada célula testada pelo patch de software de Zoe que antes ajustava as linhas híbridas da BMW. Mas eles precisam de cobre para os enrolamentos do gerador. Ark se lembra de um cabo de telecomunicações submarino abandonado que apareceu perto de Cape Mai. A bainha é de aço, o núcleo, de 20 fios de cobre isento de oxigênio. Se conseguirem rebocá-lo para o norte, poderão rebobinar os estatores da nacelle. Maia olha o mapa. São 160 quilômetros de bloqueio. Drones iranianos varrem esse trecho. Ark dá de ombros. Então vamos passar por baixo deles. A quilha do Downrunner está rasa, as marés nos protegerão. 15 de maio. O presidente Trump aparece em uma transmissão de emergência. Ele declara a Operação Heartland Steel, um programa para nacionalizar infraestrutura crítica para a família americana. Elon Musk retuita o clipe, acrescentando: a nacionalização mata a inovação. Precisamos construir fora da caixa ou fora da terra. A mensagem alimenta a raiva e a inspiração nos estados famintos. A Dominion, pressentindo uma oportunidade inesperada, oferece-se para ser parceira do governo, prometendo concluir o Atlantic Tidal em 18 meses, desde que as tarifas impeçam a concorrência. O rosto de Conrad Wells brilha nos outdoors digitais, mesmo com as filas de pão se formando lá embaixo. A escolha de Seabric se cristaliza. Ark cospe na tela. 18 meses? Até lá, seremos cinzas. A passagem de cabos é um desafio. O Downrunner mergulha na neblina às 2 da manhã, rebocando 3 pontões revestidos de espuma, montados em caixas de baterias da Tesla para flutuação. Maia mapeia os pontos de referência dos drones iranianos, sinais de satélite que Zoe subornou de um satélite meteorológico desonesto, ainda em operação após o orçamento da NASA implodir. Eles percorrem faixas estreitas entre arcos de patrulha, desligam os motores e flutuam em ondas silenciosas da maré. A bioluminescência percorre o casco como estática em uma TV antiga. No porto em ruínas de Cape Mai, eles lutam para retirar a bobina de telecomunicações da arrebentação. Cracas raspam a carne. Priya e Zane cortam pedaços em arco com trituradores de bateria, enrolando cobre como víboras brilhantes nos compartimentos do convés. O amanhecer é rosa. Um drone iraniano classe A sobrevoa a região, com asas compostas refletindo o nascer do sol. Sua lente infravermelha pode captar assinaturas de calor metálico, mas a Ark congelou os cabos com salmoura, mascarando a efervescência térmica. O drone balança e depois vira para a terra firme. Os corações voltam a bater. Eles voltam para casa com a maré baixa, amenizando a maré. Nuvens de tempestade se formam. O primeiro ciclone subtropical da temporada se desenrolando das Carolinas, com ondas enormes do tamanho de casas. Cobertura perfeita para soldar debaixo d'água, pensa Maia, as ondas escondem faíscas, a chuva mascara o ruído. Mas se o rastreador falhar no meio do movimento, os mergulhadores não conseguem alcançá-lo através do lodo revolvido. Priya pilota o golfinho de ferro pela face do pilão enquanto raios cortam o horizonte. Ark, na parte superior, estabiliza a lança de um guindaste, abaixando uma nacela do tamanho de um vagão de carga.
Mangueiras hidráulicas chiam. Enrolamentos de cobre zumbem enquanto Zoe retroalimenta a corrente de teste de um conjunto Tesla Powerwall com buffer solar coletado de telhados suburbanos. A tempestade atinge o auge. Ondas batem nos postes, cada impacto um tiro de canhão. O golfinho de ferro se agarra, soldando na escuridão esverdeada, seus LEDs cortando o lodo. O arco conta os batimentos cardíacos entre os trovões. Um disjuntor descontrolado bate no guindaste, sacudindo o gancho, a nacela balança, atinge o concreto com um uivo de metal torturado. O poste estremece, camadas de flocos faiscantes se desprendem, mas o suporte se mantém. O rastreador de Priya transmite por rádio, soldagem 73 concluída. Acima, a voz de Maya ecoa pelas comunicações, teste de rede em 15 minutos. O arco se fecha quando Zoe aciona o disjuntor. Bem no fundo da nacela, bobinas supercondutoras cantam. A água do mar detona em plumas brancas enquanto as lâminas cortam a maré cheia. A energia elétrica salta pelos cabos até a subestação de Seabrik e depois para duas cidades vizinhas cujas subestações estão às escuras desde março. Lâmpadas de vapor de sódio se deterioram e depois explodem. Pela primeira vez em meses, a estação de tratamento de água de New Dover reinicia, enviando uma promessa clorada por canos manchados de chumbo. Mas os satélites da Dominion registram um aumento. O capitão Pierce convoca uma força-tarefa de resposta rápida, armada com antigas embarcações anfíbias militares. Eles brandem mandados assinados pela autoridade do aço e, discretamente, ordens vindas de cima, neutralizar infraestrutura marítima não identificada e preservar a integridade dos ativos sempre que possível. Ark dorme 90 minutos em uma cadeira dobrável antes de Zoe sacudi-lo para acordá-lo. Imagens de satélite infravermelho mostram um aerobarco blindado CAC partindo do porto de Baltimore. Previsão de chegada, 6 horas. Ark olha para o registro da nacelle. 2 turbinas estão funcionando. Faltam 10. Ele esfrega a sujeira da barba. Não podemos lutar contra Pierce arma a arma. Maya propõe uma estratégia: publicar tudo, projetos, hacks de firmware, dados de maré, em código aberto no mundo todo. Still for the Dawn virará meme antes que a Dominion possa rotulá-los de terroristas. Ela redige um manifesto intitulado Corrente da Liberdade, que dá crédito a todos os soldadores e estudantes que carregaram um parafuso. Insere os arquivos na Darkness Starling de Musk, enviando pacotes para satélites perdidos. Em 3 horas, Fab Labs em Oslo, entusiastas de moinhos de maré em Karate e engenheiros renegados da BMW na Baviera clonam os esquemas. 100 cidades costeiras prometem solidariedade, inundam a linha direta de Trump com ligações, congestionam o feed de relações públicas da Dominion com emojis de ondas do mar e a tag #RiseWithTid. A força-tarefa de Pierce corre para o sul em meio a ondas agitadas por vendavais. Mas a opinião pública está mudando mais rápido que suas turbinas. Assessores da Casa Branca sinalizam queda livre nas pesquisas. Condados indecisos adoram uma disputa entre Davi e Golias. O presidente Trump, no meio de um briefing, dá um soco. Encontrem um acordo em que eu possa reivindicar a vitória, Rosna. Dominion pressente a mudança de ares. Conrad Welles telefona para o Salão Oval, oferecendo-se para fazer parceria com os rebeldes em vez de esmagá-los. Mas Ark, consertando uma caixa de câmbio sob o amanhecer roxo, rejeita a proposta de paz. Quando o monopólio oferece ajuda, é porque você está ganhando. A força-tarefa recebe novas ordens: recuar, aguardar ligação diplomática. Pierce e Rosna, homens de metal, preferem golpes decisivos, não burocracia. Ele redireciona um único drone, um cortador furtivo munido de canhões eletromagnéticos, para coletar evidências sob o pretexto de uma negociação. O lidar hackeado de Zane detecta o cúter a 200 metros. Ark percebe que não consegue deter um projétil de canhão eletromagnético, mas consegue cegar sua mira ótica. Ele conecta um conjunto de antigos faróis Tesla a uma parede estroboscópica. No momento em que o casco furtivo atinge o pico de uma onda, Maya aciona os estroboscópios. O conjunto de mira do cúter pisca, interpreta incorretamente as cristas das ondas enquanto o pilar 42 se duplica e aborta o bloqueio. Ele desvia,
colide com sua própria esteira, com os motores em chamas. O drone chafurda morto nas ondas, surfistas arrastam seu casco de carbono para a praia, com bastões de selfie erguidos. Nos feeds nacionais, as imagens sobem mais do que a queda das ações da Dominion. Elon Musk tuita um gif de um golfinho saltando com o polegar para cima. A conta oficial da BMW responde com um emoji de aceno. A rebelião agora conta com o sarcasmo corporativo, um escudo tão poderoso quanto armas. Seabrig perde 2 noites de sono, mas corta os aparelhos restantes. No final da semana, 6 turbinas giram, metade da capacidade atingida. Hospitais a 32 quilômetros do interior reacendem salas de cirurgia. Crianças assistem a desenhos animados pela primeira vez desde fevereiro. Mas uma sombra paira. Os suprimentos diminuem, o diesel vira cinzas, e a Dominion, humilhada, prepara um movimento final, estrangulamento financeiro. Eles processam todos os voluntários por roubo de material patriótico e exigem penhoras sobre casas e barcos de pesca. O tribunal convoca chuva do céu, grampeada em postes por funcionários dos Correios trêmulos. Ark está diante da Assembleia na antiga fábrica de conservas de peixe, com a convocação em uma mão e a máscara de solda na outra. Papel não afoga aço, diz ele, com a voz como a maré subindo. Continuaremos construindo até a tinta dele secar. Tinta da cor da meia-noite inunda as malas de correspondência de Seabrig por 3 dias seguidos. Oficiais do tribunal vão de casa em casa, colando intimações da Dominion em persianas anti-tempestade, deixando avisos de demissão dentro de para-brisas rachados. Cada página acusa pais, soldadores, alunos, qualquer um que tenha puxado um parafuso, de apropriação indébita de metal estratégico sob a lei de conservação do aço. As multas superam os salários vitalícios, a ameaça de apreensão de bens sufoca como monóxido de carbono. Nas docas, um leiloeiro da autoridade começa a etiquetar barcos de pesca de caranguejo com adesivos de neon, catalogando as garantias antes que qualquer veredito seja proferido. Maia Navarro abre caminho pela multidão, com o jaleco branco manchado de sal e os olhos esbugalhados. Ela encurrala o leiloeiro, um homem magro com um colete salva-vidas verde-limão, e enfia uma pasta fina em seu peito. Não se pode apreender bens dados em garantia como assistência médica, diz ela. Dentro da pasta, declarações autenticadas declarando que todas as embarcações em Seabrig são um recurso humanitário que transporta antibióticos para clínicas de blackout no litoral. É uma ficção jurídica, mas inteligente. O próprio adendo da FEMA, da época das tarifas, protege transportes de suporte à vida de penhoras. O leiloeiro olha de soslaio para o selo e hesita. Um vento salgado sacode as faixas do pier que agora ostentam o logotipo da onda da maré e a hashtag #RiseWithTide. Dezenas de smartphones pairam, transmitindo ao vivo. Ele se dobra. Os adesivos de neon são retirados e a multidão irrompe em aplausos como ondas. No entanto, o adiamento é temporário, um juiz federal em Newark pode dissolvê-lo com um único golpe de caneta. Ark Mitchell sabe que escudos de papel não impedirão o próximo golpe da Dominion. Ele coloca uma chapa de 1/4 de polegada sobre cavalete sob o pilar 42 e grava palavras no aço com um cortador de plasma: papel não afoga aço. O slogan aparece nas redes sociais em poucos minutos, mobilizando equipes irmãs em 4 continentes. Em Lagos, soldadores começam a reformar uma turbina de quebra-mar danificada pela tempestade usando os projetos de código aberto da Ark. Em Valparaíso, Chile, estivadores derretem escudos antimotim confiscados para transformá-los em suportes de geradores. O sentimento público muda drasticamente. Pesquisas agregadas mostram que o índice de aprovação de tarifas de Trump caiu para menos de 30. Em uma coletiva de imprensa à meia-noite, o presidente muda de rumo. Ele chama os processos da Steel Authority de excessivos de zelo, elogia engenhosidade americana e sugere certificações de via rápida para pilotos de energia comunitária. Repórteres o pressionam para saber se Seabrig se qualifica. Ele evita o nome, resmungando que todas as opções estão sobre a mesa. Atrás dele, uma holotela sem som mostra Elon Musk tuitando uma pesquisa. O governo federal deveria deixar as cidades costeiras concluírem Atlantic Array por conta própria. 83% votam sim em 1 hora.
O conselho da Dominion sente o cheiro de podridão política. O CEO Conrad Wells convoca uma reunião de emergência em uma cobertura em Manhattan ainda movida a diesel. Os lucros trimestrais despencaram. Os investidores culpam mais o massacre de relações públicas do que as tarifas. Wells ordena uma mudança na ótica. A Dominion se apresentará como uma guardiã guiando comunidades rebeldes para um cumprimento seguro. Nos bastidores, ele assina uma diretiva mais sombria, o Projeto Undertow, autorizando ações secretas para tornar as turbinas de Seabridge permanentemente inoperantes sem vítimas civis. Melhor um conjunto morto do que um precedente vivo. Logo depois, o sonar do golfinho de ferro capta uma série de sinais incomuns sob a termoclina, submersíveis remotos, do tamanho de filhotes de tubarão, navegando pelas correntes do sul em direção ao Pilar 42. Priya conecta a alimentação a um holotable com bordas enferrujadas na antiga fábrica de conservas de peixe. Glifos vermelhos pulsam mais perto a cada hora. O maxilar de Ark se fecha como um torno. Drones de sabotagem. Cortadores de fibra ótica ou cargas moldadas. Maya pega a tabela de marés. A próxima maré baixa começa às 19h30. Calma demais, perfeita para a aproximação deles. Eles reúnem uma flotilha desorganizada, pescadores de lagosta em botes de alumínio, adolescentes em pranchas de stand-up paddle rebocando boias de sonar hackeadas a partir de sensores ultrassônicos da Tesla. Baterias de motocicletas BMW conectadas em série alimentam bobinas EMP improvisadas e seladas em PVC. Quando os drones rompem a entrada do porto ao anoitecer, Seabridge responde com um rugido eletromagnético que confunde rádios por quilômetros. Formas negras flutuam na superfície, drones mortos cuspindo faíscas como enguias evisceradas. Crianças os arrastam para a praia com varas de surcácio, posando para selfies de vitória que disparam pela rede. A Dominion nega envolvimento, mas seu logotipo está estampado em uma placa de circuito. Intimações do Congresso seguem em poucos dias. No entanto, o contra-ataque custa caro a Seabridge. A rajada de pulso eletromagnético queima metade do conjunto de sensores de que Priya precisa para a calibração precisa das pás. Sem um controle de passo milimétrico, as turbinas seguintes podem acelerar demais e se destruir. Ark pragueja, arremessando uma chave de torque que faz barulho na arrebentação. Maya pega, tira a ferrugem da alça e a devolve. A engenhosidade nos trouxe até aqui. Ela nos manterá aqui. Zane e Zoe vasculham ferros velhos até desenterrarem uma cápsula lidar intacta de um protótipo autônomo da BMW destruído. Eles a conectam ao golfinho de ferro com aquascaners recuperados. A resolução dos dados triplica, sendo suficiente para usinar rolamentos nas cavernas sombreadas dos postes. A fé de Ark, abalada, mas intacta, reacende. Em meados de junho, chega a primeira onda de calor do Atlântico, com a umidade fervente vinda do mar dos estacionamentos. A energia das 6 turbinas em rotação não consegue atender à demanda de resfriamento da rede, apagões rolam como peças de dominó por Nova Jersey. Ao anoitecer, Ark e Maya estacionam o Downrunner na costa, empoleirados em uma onda cristalina. Eles falam pouco, as palavras transpiram antes mesmo de nascerem, mas seu silêncio é repleto de uma intenção elétrica. Maya abre uma garrafa térmica com chá gelado velho e a entrega. Ark bebe e a devolve. Sabe o que me faz soldar? Pergunta. O quê? A expressão no rosto de uma criança quando a luz da geladeira acende pela primeira vez. Deixa o aço mais leve. Maya sorri, mas seus olhos estão pesados. A luz pode voltar, Jack. Você sabe que os advogados da Dominion nunca vão parar. Mesmo se vencermos, eles vão apelar até virarmos pó. Ark vira o olhar para o horizonte, onde tênues pontos marcam navios porta-contêineres ancorados pelo bloqueio. Então, nós os tornaremos irrelevantes. Acabaremos com os 12. Cortaremos as cidades de seus fios. Sem mercado, sem influência. Relâmpagos serpenteiam sobre nuvens quentes. Elas não recuam. As últimas bobinas de aço de Fortmon Moto passam pela Primod, a linha de serviços da BMW readaptada. Braços robóticos, antes programados para montar motores, agora pressionam os dentes das engrenagens com precisão micrométrica.
Priya desvia dos canais de refrigeração quando os resfriadores de fábrica param de funcionar, canalizando água do Atlântico através de serpentinas de radiadores recuperadas de Teslas abandonados. Os robôs prosperam no ar salino e soltam faíscas como vagalumes metálicos. Mas os rolamentos de cromo continuam escassos. Maya propõe uma troca de conhecimentos médicos, clínicas móveis gratuitas para as áreas agrícolas do interior, carentes de médicos desde que o racionamento de combustível estrangulou as viagens. Em troca, os agricultores trocam estoques de sementes de facas agrícolas de molibdênio, liga de cromo quase puro quando refundida. Ela passa dias em estradas empoeiradas, tratando costelas quebradas, drenando abscessos e vacinando o gado contra a podridão dos tendões. Ela retorna com caçambas de caminhonetes empilhadas até o alto de lâminas enferrujadas. Quando o Ark lança o primeiro jato derretido daquelas facas, o cheiro é de redenção acre. O 4 de julho deveria trazer fogos de artifício. Em vez disso, o céu sobre Nova York está silencioso, e as bombas são consideradas importações não essenciais. Seabrig projeta algo melhor. A 7ª turbina entra em operação ao pôr do sol, e ventiladores hospitalares em 3 condados voltam a funcionar. A CNN, agora transmitindo por energia solar, exibe uma tela dividida. De um lado, o horizonte escurecido de Manhattan, do outro, as nacelles de Seabrig, trovejando prateadas contra nuvens carmesim. A hashtag Independence Wave está em alta no mundo todo. Naquela noite, Elon Musk participa de um podcast pirata de uma plataforma Starship não divulgada, flutuando no Golfo. Ele declara que as tarifas são um vírus na matriz da cadeia de suprimentos e anuncia que abrirá mão de todas as patentes de baterias da Tesla para micro-redes costeiras, combatendo a opressão do embargo energético. Ele cita a Ark Mitchell e a doutora Maya Navarro como provas de que o futuro é autossuficiente, não intermediado. Os mercados futuros de Wall Street oscilam. O diretor de comunicações de Trump se apressa, instando o presidente a surfar na onda. Um tweet do Salão Oval aparece às 3h14. É ótimo ver as comunidades americanas inovando. O conjunto será um enorme sucesso, sob supervisão adequada. Estamos analisando com atenção. Os intérpretes falam por horas, mas o subtexto é claro. Seabrig tem cobertura política, por enquanto. A Dominion responde com um golpe tão baixo que parece zumbir, manipulação de mercado. Eles despejam contratos falsificados na bolsa de commodities, reivindicando direitos exclusivos de compra sobre todas as usinas capazes de laminar chapas grossas para turbinas. Os preços disparam novamente, deixando projetos irmãos paralisados em Karate, Lagos e Valparaíso. A hashtag RiseWithTid está bombando, mas a fúria não enche armazéns. Ark reúne sua equipe dentro do cofre do pilão, envolto em lonas de solda. Ele desenha 3 círculos concêntricos em pó de moedor, o anel interno, Seabrig, o anel do meio, cooperativas aliadas, o anel externo, o mundo. Somos o cristal semente, diz ele. Terminamos todos os 12 e inundamos a grade com fase livre. O pico de preço da Dominion sai pela culatra, a demanda por sua placa morre quando ninguém mais precisa dela. Maya ergue sua lanterna, fazendo sombras tremeluzirem sobre rostos determinados. Mas não podemos fundir lâminas sem malha de níquel. Nossa família mundial está estagnada. Zoe levanta a mão trêmula. Tenho lido tabelas antigas da NASA, diz ela. A eletroextração de níquel da água do mar é lenta, mas não impossível. Se escalarmos, com flutuadores fotovoltaicos, podemos criar cristais em forma de malha. Ark o encara. Garoto, quanto tempo isso levaria? Um perfil de missão no meu laptop diz que são necessários 12 acres quadrados de flutuadores, 6 semanas para produzir 40 quilos, o suficiente para a malha do estator de uma turbina. Priya assobia. Isso é loucura. Mas não impossível, acrescenta Maya, com a voz suave, mas resoluta. Eles votam, 24 mãos calejadas erguidas, nenhuma abaixada. A Seabrig semeará o mar com balsas solares feitas de painéis de telhado estripados e tambores de plástico. Cada flor de níquel verde alga alimentará uma lâmina, cada lâmina alimentará a rede elétrica, cada cidade iluminada alimentará a esperança. O trabalho se torna ritual. Ao amanhecer,
Pescadores lançam redes para pescar tainhas ao lado de engenheiros que mergulham bancos eletrolíticos em salmoura. Ao meio-dia, estudantes, com coletes salva-vidas desbotados pelo sol, limpam cracas dos contatos das balsas. À noite, Ark solda até as estrelas explodirem prateadas dentro de sua viseira. O suor salga o ar, misturando-se com ozônio e esperança salobra. Em 22 de julho, Zoe invade uma boia meteorológica da guarda costeira e transmite dados para um holograma improvisado na fábrica de conservas. Forma-se um funil de tempestade, furacão celeste, com trajetória projetada em direção a Seabrig, categoria 3. Aterrissagem em 5 dias. Os nós dos dedos de Ark ficam brancos ao redor do rolo da planta. Torres são construídas para durar, mas as balsas? Já eram. Pior, apenas 9 turbinas estão prontas, 3 permanecem esqueletos. Se a tempestade arrancar paz, meses de trabalho se vão. Maya fala primeiro. Abrimos as pás para a tempestade, afundamos as balsas e seguimos em frente. Priya balança a cabeça. A trava de tempestade exige sistemas de passo totalmente comissionados. As turbinas 10 a 12 ainda não têm firmware. Silêncio. Então Ark suspira, então, acabamos com eles. 4 dias. Não, diz Maya. 3. Precisamos do quarto para afundar as balsas e garantir as clínicas. O salão absorve o número impossível. A máscara de solda de Ark balança em sua mão como se a gravidade tivesse encontrado um novo foco. Então 3. Uma maratona começa. Zane codifica algoritmos de pitch em meio passo, ditando a voz para corrigir bugs enquanto instala cabos de rede. Priya contorna atuadores congelados com motores de janela Tesla desmontados. Os cortadores de Ark gritam noite adentro como gaivotas furiosas. Crianças tecem malha de cobre depois de histórias de minar à luz de lanternas. Maya costura lacerações em movimento, com soros pendurados em andaimes. Donald Trump aparece em um programa matinal com tela dividida, elogiando a histórica laboriosidade local e, em seguida, prometendo alívio tarifário para patriotas. Comentaristas notam que sua aprovação aumenta à medida que Celeste se aproxima. Dia 3, hora 19, a turbina 12 aciona a rotação de teste. Os rolamentos gemem um hino de atrito, a água do mar jorra dos assentos de vedação. Priya aciona um disjuntor, a nacelle geme até parar, meio guinada. O arco se move para dentro, o halo da lanterna cortando a escuridão. Um colar de pressão deformado, liga de cromo mal moldada. Sem reserva. Ele faz as contas, refabricação 12 horas, previsão de chegada do furacão 13. Perto, mais fatal. Maya aparece ao lado dele, brandindo um anel brilhante, o colar de rotor de titânio de seu guincho oceanográfico, que antes fazia parte de uma bolsa de pesquisa em águas profundas da Tesla. Ela o coloca no eixo. O tamanho é comparável por um fio de cabelo. Seu guincho Ark começa. Pacientes precisam mais de energia do que de amostras, ela o interrompe. Os olhares se encontram, uma gratidão silenciosa se forma como uma corrente elétrica. O arco torce o colarinho até o fim. Ao amanhecer, as faixas externas de Celeste açoitam os postes. As balsas afundam, os cabos de amarração zumbindo como cordas de violoncelo sob rajadas. Ark e Maya travam a última lâmina a menos 90 graus, o último pino encaixado enquanto uma onda gigante atinge a nacela. Eles tombam, os arreios se prendendo, os corações martelando. Abaixo, 12 turbinas se apoiam, as aletas de guinada seladas. Os ventos uivam a 2,40 km por hora, mas os postes permanecem de pé. O aço foi despejado de volta quando as tarifas eram rumores. As águas da enchente sobem pela cidade, mas as bombas de emergência rugem vivas, alimentadas por todo o conjunto pela primeira vez. Os porões permanecem secos, os ventiladores zumbem. Celeste rende por 16 horas, depois manca para o interior, com as garras cegas. Quando o sol rompe nuvens roxas, Seabrig ainda brilha com postes de luz funcionando refletidos em poças de água. Estatísticas do gerador de rádios Maya.
O conjunto atingiu o pico de produção em meio à tempestade, desviou o excedente para baterias isoladas da rede e desafiou todas as previsões da Dominion. Em todo o mundo, as peças do dominó caem ao contrário. Lagos bobina sua primeira malha de níquel, Karate solda sua terceira nacela, Valparaíso transporta minério de cobre de uma mina desativada. Os contratos futuros de aço da Dominion despencam com o desaparecimento de compradores. O Ellis convoca outra reunião do conselho. Desta vez, metade das cadeiras está vazia, os diretores migraram para startups de energia eólica, maré e solar, capitalizando em projetos de código aberto. Investidores cochicham sobre antitrust e liquidação. Elon Musk tuita uma silhueta metálica de golfinho feita de aci. O engenheiro-chefe da BMW publica um ensaio no LinkedIn elogiando a sinergia popular que redefine a mobilidade. Um painel do Congresso intima Conrad Welles por possíveis violações de estatutos de sabotagem marítima. Pierce renuncia e desaparece do radar. Em Seabric, a prefeita Alvarez assina a Carta de Independência de Energia no mesmo pier onde o projeto começou, acompanhada por metade da costa leste via transmissão ao vivo. Ark está ao lado dela, com máscara de solda debaixo do braço, Maia do outro lado, com o casaco ainda manchado do turno da noite. Repórteres gritam perguntas. Vocês vão vender o excesso de energia de volta para a rede elétrica nacional? Ark sorri. Vamos dividir. Mas primeiro vamos garantir que nenhuma criança numa cidade com apagão acorde suando de novo. Maia acrescenta, a maré não nos cobra juros, e ninguém mais deveria. Aplausos ressoam como ondas. Em algum lugar atrás das câmeras, crianças penduram uma faixa entre postes de luz, com as letras recortadas a maçarico em chapa de 1/4 de polegada, aço para o amanhecer. Ela brilha como bronze sob a luz crescente. O amanhecer que se segue ao furacão celeste parece irreal, como se um futuro rachado tivesse se derramado sobre as ondas. 12 turbinas vibram como o batimento cardíaco de um leviatã sob o Atlântico, cada pulso ilumina mais um quarteirão da costa leste. A rua principal de Seabric, antes uma faixa de restaurantes fechados com tábuas e lojas de souvenirs inundadas de sal, brilha com faixas de neon com os dizeres aberto pela primeira vez em meio ano. Drones de carga, pintados com a recém-adotada insígnia de maré, transportam refrigeradores de antibióticos e peças de reposição impressas em 3D para clínicas com blackout em locais tão distantes quanto a Harrisburg. A molecada local já os rebatizou de Correios Atuais. Mas os cânticos de vitória viajam mais rápido do que as mudanças no mundo real. Um mês após Celeste, Donald Trump convoca uma cúpula televisionada que ele chama de o Grande Reequilíbrio. Ladeado por 2 bandeiras americanas amassadas e um trio de metalúrgicos trazidos de avião para trabalhar com ótica, ele anuncia a suspensão temporária das tarifas universais, mas apenas para empresas que demonstrarem resiliência patriótica. A Dominion Forge Industries, machucada, mas ainda respirando, é a primeira na lista de resiliência. Suas ações disparam para cima, os comentaristas dos canais de negócios recém-reiniciados preveem uma ascensão de Fênix. Conrad Welles assume o microfone em poucas horas. Em uma coletiva de imprensa organizada às pressas, ele promete uma iniciativa comunitária de aço bilionária para fazer parceria com micro-redes independentes, incluindo Seabric, garantindo segurança e conformidade. Ele sorri quando repórteres perguntam se a Dominion ainda planeja entrar com um processo contra os voluntários da cidade. Acreditamos em colaboração, não em confronto, diz ele, desviando-se de qualquer promessa de retirar os processos. Ark Mitchell assiste à transmissão na velha fábrica de conservas de peixe, com pedaços de fita adesiva contra furacões ainda esvoaçando sobre as janelas rachadas. A máscara de aço que ele costumava usar para os slogans de corte de tochas agora repousa na parede, seu troféu e aviso. Uma cobra troca de pele. Ainda é uma cobra, ele murmura. Maia Navarro esfrega os olhos cansados, marcados por turnos de 60 horas. Ela tem triado casos de cidades despertadas pelo poder de contágio de Seabric, crianças com ventiladores reanimados, máquinas de diálise funcionando novamente. Se a Dominion recolocar as correntes em um único poste, diz ela, eles transformarão nossa liberdade em uma cabine de pedágio. Priya Kapoor tamborila os dedos em uma caixa de bateria Tesla que ela está convertendo em um supercapacitor submarino.
Então vamos tornar o pedágio obsoleto. A ofensa do código aberto. Zoe e Zane Rodrigues, agora heróis cult em feeds sociais criptografados, reúnem todos os patches de firmware, projetos de turbinas e hacks de coleta de níquel em um único pacote, Tideframe 1.0. Eles incorporam um enxame de códigos da malha Starling de Musk, propagam torrents por servidores de infoentretenimento abandonados da BMW na Baviera e espelham os arquivos em unidades peer-to-peer transportadas por drones de entrega. O vídeo de lançamento mostra a Arc Plasma cortando a frase em Free Flow em uma pá de turbina de sucata. Musk retuita o clipe com a legenda "Distribua a rede". Em poucos dias, vilarejos costeiros da Nova Escócia e Namíbia dão início aos seus próprios microarrais. Um coletivo de mergulhadores da Marinha em Okinawa lança rastreadores de soldagem submersos modelados a partir do golfinho de ferro de Pria. Um makerspace chileno forja lâminas de manganês a partir de vagões de trem descartados. Uma cooperativa de lagos imprime em 3D coberturas de polímero para domar as correntes turbulentas do estuário. A hashtag Blue New Deal eclipsa a hashtag RiseWithTide como hino de um movimento que nenhuma empresa pode licenciar sozinha. A divisão jurídica da Dominion entra em pânico, cada novo conjunto é um nó além de suas garras de precificação. O Ellis transforma o projeto Undertov em projeto Maelstrom, um plano secreto para derrubar as redes descentralizadas envenenando seu upstream de código aberto. Trolls da Dominion publicam projetos adulterados, inserindo falhas microscópicas destinadas a cortar eixos de turbinas após 500 horas de execução. A sabotagem pode levar o movimento à ferrugem, e a Dominion pode se passar por salvadora com especificações proprietárias mais seguras. Zane detecta o primeiro commit corrompido enquanto analisa incompatibilidades de checksum no repositório de Okinawa. Ele e Zoe ficam acordados por 30 horas reescrevendo a camada de segurança do Tideframe. Ao amanhecer, eles implementam um protocolo de verificação ancorado em blockchain, Steel Seal, que identifica cada especificação de solda e loop de controle. Musk o chama de GitHub com esteroides de titânio espinhal em um áudio espacial à meia-noite. As pílulas de veneno da Dominion são isoladas e divulgadas, as negações de Welly se dissolvem em zombaria de memes. Batalha dos Laços. Quando a sabotagem falha, a Dominion recorre ao financiamento. Eles convencem um círculo de fundos de hedge, todos cuidando das feridas da era das tarifas, a comprar títulos municipais de cidades famintas por energia. A jogada: esfomear os orçamentos locais até que as prefeituras vendam os direitos de rede em desespero e, em seguida, aumentar os preços da eletricidade a ponto de a independência da microrrede parecer arriscada e imprudente. Maia participa de uma reunião de crise transmitida do Capitólio de Trenton, onde legisladores estaduais avaliam a aceitação dos subsídios de estabilidade da Dominion. Ela carrega dados, taxas de sobrevivência de enfermarias renais, custos de combustível no mercado negro, registros de tempo de atividade da turbina e um acessório simples, uma única lâmpada de poste de luz Seabrig que sobreviveu ao furacão Celeste, alimentada exclusivamente pela corrente da maré. Esta lâmpada custa zero para acender, diz ela, ligando-a usando um inversor de bolso conectado diretamente ao banco de baterias da fábrica de conservas. Não porque compramos aço especial, mas porque nos recusamos a comprar medo. Um comitê atordoado adia a votação. 2 dias depois, Elon Musk e o CEO da BMW coescrevem um artigo de opinião no Washington Post, oferecendo empréstimos para hardware a juros zero para qualquer município que adote o Tideframe. A Tesla envia Powerwalls de emergência, a BMW reaproveita fábricas de chassis inativas para estampar coberturas de nacelles modulares. A ofensiva de títulos da Dominion vacila. Os assessores de Trump, diante da queda nas pesquisas de opinião em estados indecisos do litoral, lhe oferecem um lado positivo: reivindicar o crédito por libertar a genialidade americana ao desmantelar as mesmas tarifas que desencadearam a crise. Em um discurso no horário nobre, o presidente anuncia a revogação total das tarifas globais sobre o aço, ladeado por uma gigantesca faixa de LED com os dizeres marés mais fortes à frente. Arquibufa do Pier, jiu-jitsu político, ele tropeça nas próprias tarifas, chama a queda de cambalhota. Os mercados detonam. Os contratos futuros de aço despencam, as linhas de crédito da Dominion estouram.
Conrad Welles aposta tudo em uma oferta de aquisição à meia-noite para a Tesla Energy, tentando vender as usinas da Dominion antes que os advogados de falências escolham a carcaça. Musk tuita uma resposta curta, visível da órbita lunar: não compramos âncoras quando estamos construindo foguetes. Sabotagem em profundidade. Encurralado, Welles opta pelo fogo em vez da rendição. Em uma reunião clandestina em um petroleiro abandonado atracado ao largo dos Hamptons, ele contrata um grupo cibermercenário norte-coreano, codinome Trident Ghosts, para fundar o movimento com um único ataque em alto mar. O alvo: o tronco de cabos do hub da Seabrig, onde todas as 12 turbinas concentram energia antes de serem direcionadas para o interior. Um drone de carga moldada bem posicionado poderia danificar a artéria, mergulhando metade de Nova Jersey de volta na escuridão e classificando as matrizes de maré como perigos não confiáveis. Enquanto a Dominion espalha rumores de incidentes de corrosão em micro-redes em programas de rádio, os Trident Ghosts lançam 2 torpedos autônomos de uma traineira disfarçada. Os robôs deslizam sobre a termoclina, sem sonar. Sua inteligência artificial a bordo se fixa na coluna de calor do conduíte isolado de Seabrig. Mas a tripulação da Ark não ficou parada. Usando lentes BMW e chips de inteligência artificial da Tesla, Priya cercou as rotas dos cabos com uma rede de microsensores alimentados por minúsculas correntes parasitas no mar. Ela batizou a rede de sensor Kraken. Às 3h17, os sensores sinalizam uma anomalia, fantasmas gêmeos cortando a escuridão como facas cortando algas marinhas. Ark, adormecido no convés do Dawnrunner, acorda com o som do alarme. Instantaneamente, o pier irrompe em um caos coreografado, botes são lançados, bobinas EMP sibilam para carregar, e o golfinho de ferro mergulha em água de obsidiana, deixando um rastro de granadas magnetizadas. Zane pilota remotamente o Dolphin enquanto Zoe fica no banco do carona no fluxo de código, enviando falsas métricas de profundidade aos sensores dos torpedos. O primeiro torpedo desvia, confundindo um recife frio com o tronco do cabo, e enterra sua carga em lama inofensiva. O segundo se adapta, inteligência artificial inteligente demais para fantasmas de sonar. Priya ignora os dispositivos de segurança do Dolphin e colide de frente. As granadas magnéticas se prendem com um estrondo metálico, ela se lança e detona. O mar convulsiona. Ondas de choque produzem plâncton fosforescente, as luzes estroboscópicas da natureza, revelando placas de casco de torpedo desfiadas, estampadas com números de série coreanos, e abaixo delas, as discretas etiquetas de embarque da Dominion. As evidências são transmitidas ao vivo via Starlink antes que a água do mar se feche. Em poucas horas, as manchetes de notícias globais trazem a manchete monopólio do aço implicado em conjunto terrorizante contra American Town. O Congresso ameaça processar a Rico. O Departamento de Justiça congela as contas da Dominion. Welles é fotografado embarcando em um jato particular em Newark e preso antes mesmo de aterrissar, um processo de acusação com 100 páginas aguardando na pista. Equilíbrio de maré. O colapso da Dominion é sísmico. Suas usinas, outrora símbolos do poder monopolista, são compradas em leilão pelas cooperativas da Tideframe usando microtítulos financiados coletivamente denominados na nova Current Coin, uma criptomoeda lastreada em quilowatts-hora entregues. Cidades do cinturão da ferrugem compram equipamentos para forjar seus próprios futuros. Pittsburgh se rebatiza como Flow City, Cleveland como Lake Shift. Os ex-funcionários da Dominion, libertos das restrições de cotas, transmitem ao vivo seu primeiro turno não auditado de forjamento de liga para a incipiente matriz de água doce de Detroit. Engenheiros da BMW inauguram uma linha de Flux Ships, navios cargueiros híbridos assistidos pela maré, que recuperam cascos de contêineres enferrujados. A Tesla anuncia o WaveLink, um protocolo de compartilhamento de energia que permite que qualquer microrrede solar ou de maré troque o excedente de energia ponto a ponto via API e via satélite. Ark observa que o Atlântico zumbi mais alto do que qualquer rodovia que ele já ouviu. Em Seabrig, a fábrica de conservas de peixe se transforma no Instituto Pelágico, meio laboratório de fabricação, meio faculdade comunitária. Priya orienta adolescentes em robótica submarina. Maia dá palestras sobre medicina oceânica e justiça energética, com seu jaleco branco agora remendado com o logotipo da Maré Azul.
Ark raramente fica parado, ele solda menos e fala mais, viajando de costa a costa em uma moto BMW movida a etanol, com a máscara cortada por maçarico pendurada como um escudo. Seu discurso na reaberta plenária do Clima das Nações Unidas termina com uma ovação de pé. Aprendemos que o aço dobrado pela ganância se quebra na primeira tempestade. O aço forjado pelos vizinhos pode durar mais que um furacão. A maré não pede permissão para subir, por que deveríamos? Até Donald Trump, em busca da reeleição, assina um decreto que consagra a Lei de Liberdade da Microrrede Comunitária, uma sessão de fotos realizada no pier de Seabrig com Ark e Maia ao seu lado como santos de olhos arregalados. Musk tuita um gif de um golfinho cumprimentando um soldador. A área de marketing da BMW lança um slogan, Poder Sem Fronteiras. Na noite em que o ato acontece, todo o Atlantic Tidal atinge a potência máxima durante uma maré alta. A energia elétrica flui de forma limpa e constante em subestações que abrangem 3 estados, antes devastadas pela hiperinflação. Seabrig organiza um festival sob luzes mais brilhantes do que qualquer outro feriado de 4 de julho. Food trucks movidos a bateria, bandas de tambores de aço dançam no ar salgado e óculos de realidade virtual permitem que crianças naveguem em correntes virtuais sob as turbinas que seus pais construíram. Ark e Maia sentam-se no pier enquanto gaivotas circulam acima, reflexos de neon ondulando nas ondas. Ark traça a costura da solda em sua máscara surrada. Lembra quando tudo isso cabia em um túnel? Pergunta ele. Maia ri, com a cabeça apoiada no ombro dele. Lembra quando achávamos que terminar 12 turbinas era impossível? Uma pausa. Quantos litorais ainda precisam de iluminação? Ark observa o horizonte, onde novos pilares se erguem como juncos prateados contra nuvens iluminadas pela lua. Todos eles, diz ele, com a voz suave e maravilhada, e talvez a lua depois disso, se Musk conseguir o que quer. Maia ergue uma sobrancelha. Então é melhor continuarmos soldando. A maré sobe, constante e implacável, mas esta noite sua canção é a esperança martelada no aço.